sintonia, troca de experiências e um bate-papo descontraído sobre o espiritismo na sua manhã. Deusa Nogueira explica a mediunidade no nosso dia a dia. Começa agora, na sua Rádio Rio de Janeiro, o programa Conversando sobre Mediunidade. Queridos amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, Deusa Nogueira, conversando sobre mediunidade. Estamos nessa semana, que vai começar o feriadão, mas vamos continuar hoje a falar da obra Mediunidade e Evolução, de Martins Peralva. Estamos no capítulo 5º, intitulado Mediunidade Vitoriosa. E ele comenta um trecho de Emmanuel. Se acompanhas os bons espíritos, que, em tudo e por tudo, se revelam companheiros fiéis do Cristo, deixarás para sempre as sombras da retaguarda e avançarás para Deus sob a glória da luz. E sob o título Mediunidade Vitoriosa, Martins Peralva vai nos esclarecendo assim. O comportamento de quem reencarna com obrigações definidas no setor mediúnico é objeto de preocupação dos amigos da vida espiritual. E é interessante, após o nosso programa, nós estamos no estudo das obras de André Luiz. E no livro Os Mensageiros, que é o livro que está sendo estudado, fica bem claro essa questão da gente reencarnar como trabalhador, com responsabilidades no setor mediúnico. E alguém pode falar assim, mas acontece que eu só dou passe, ou E a gente tem um hábito esquisito de hierarquizar tarefas. Gente, quem oferece o passe não é mais importante do que aquele que fala, do que aquele que psicografa, Não, existe trabalho, existe tarefa. Todas elas precisam ser feitas e muito bem feitas. Então, os amigos da vida espiritual ficam olhando, e ele falou aqui em comportamento. O comportamento não é só na hora da tarefa mediúnica, mas é o meu comportamento diário. Por quê? É esse comportamento diário que vai dizer das companhias espirituais que eu atraio. Se eu, na casa espírita, no momento mediúnico, eu tenho um comportamento impecável, mas no meu dia a dia eu maltrato as pessoas, eu cultivo anedotas indignas, eu tenho um comportamento anticristão. Olha só, na casa espírita, o meu momento mediúnico é o momento mesmo. 1, 2 horas, 3 horas por semana. Agora, o resto do tempo, eu estou na minha vida diária, na minha vida comum. É o resto do tempo todo. E é isso que eu tenho que cuidar. Os amigos espirituais olham com muito cuidado. Não é tomando conta da gente. Não é esse o sentimento, mas é tendo cuidado, nos observando, para que a gente não caia em armadilhas, para que a nossa queda não seja aquela queda espetacular. E Martins Peralva fala, a destinação do médium é o trabalho, que deve ser realizado de modo completo. Meu Deus, dá até um friozinho na barriga, né? Porque é o trabalho. E aí ele não falou só trabalho mediúnico, não, é o trabalho. Então eu sou médium, e a gente até brinca aqui, né? Eu falo assim, olha, médium missionário não casa. A gente brinca, claro que é brincadeira. Mas a gente que tem as responsabilidades conjugais, a gente que tem as responsabilidades da vida profissional, não é? Só responsabilidade que se tem, da vida social, só responsabilidade. E tudo é trabalho, porque eu não vou ser médium só na casa espírita, eu sou médium em todos os lugares que eu estou, né? Que eu frequento. E aí ele diz, grande, no entanto, é o número dos que realizam imperfeitamente os compromissos, os médiuns. Fogem ao serviço sob alegações pueris. Repudiam a faculdades, temerosos do sofrimento. Negligenciam as tarefas. Trabalham com má vontade,
cultivam dúvidas infundadas. E aí a gente vai dar uma olhadinha em cada um desse ponto. Eu fujo da tarefa mediúnica por quê? E quais são as alegações pueris? Eu não gosto de fulano. A cadeira que eu estou sentada não é confortável, parece brincadeira, tá, gente? O ar-condicionado da minha sala, olha só, gente. E são alegações pueris. Pueris. Eu tenho uma outra atividade nesse horário, muitas vezes uma atividade que não tem relevância, que pode ser trocada de horário. Percebemos, gente? E aí eu estou com a minha vida organizada. E de repente surge uma chance para ganhar mais dinheiro ou para ter projeção social. Isso tudo o plano espiritual vai observando, vai olhando como alegação pueril. Porque são alegações da vida material que não tem relevância. Para eu desertar da faculdade, né, da atividade mediúnica. Outros tememos sofrimento. Qual é o sofrimento, gente? É o outro duvidar da mediunidade. É o outro colocar em xeque, né? Analisar a nossa postura. É aquela fala assim, é médio e agora vai começar a sofrer, porque vai ter perseguição espiritual. Mas eu lembro do nosso Oswaldo Siqueira, um queridíssimo, lá do Leon Denis, do Antônio de Aquino, da obra social Antônio de Aquino, né? Trabalhava muito lá, ele falava, só se atiram pedras em árvores com frutos. Então, eu vou deixar de produzir com medo da pedrada? Mas o objetivo do fruto não é tirar a fome das criaturas, não é alimentar as pessoas? Percebemos, meus amigos, como é que muitas vezes a gente vai caminhando de uma forma incoerente? Se eu sou árvore, eu tenho que frutecer. Agora eu estou lembrando que tinha umas historinhas infantis, né? Do solzinho Bonifácio, que o solzinho não queria brilhar. Mas a tarefa do sol é brilhar. É brilhar. Assim como a tarefa da árvore é produzir frutos, e a tarefa do médium é ser o intermediário do alimento espiritual onde ele estiver, com quem ele estiver. Essa é a finalidade da mediunidade. E aí a gente vai dissertando. Negligenciam as tarefas. Tarefa não é para ser feita de qualquer jeito. E quase sempre em nossas casas, a tarefa mediúnica, ela é cercada de uma outra tarefa, ou na evangelização, ou na administração, ou nos cursos. A gente deve ter um outro trabalho além do mediúnico. Aí a pessoa assim, eu sou voluntário, eu faço quando eu quero. E na verdade seria assim, já que eu sou voluntário, eu escolhi realizar essa tarefa, né? Trabalho de má vontade, a pessoa vai à casa espírita e ela vai como se fosse um peso, ela não tem alegria. Hoje mesmo, gravação, né? Foi um dia depois do nosso encontro. Eu até recomendo aos amigos que quiserem ver, no canal do YouTube do Centro Espírita Fraternal Teresa d'Ávila. A gente teve o primeiro encontro espírita com o Livro dos Espíritos. O tema foi simplesmente Deus. Foi esse o nosso tema, né? E tivemos, quem esteve no presencial, viu que trocava, né? Quase de meia hora trocavam os dinamizadores, já que a gente aqui na casa não há possibilidade dos encontristas trocarem de sala. E aí a dinâmica foi trocar os dinamizadores. Foi muito bem. Mas tivemos o encontro também pelo YouTube. E aí, o trabalho, né? Foi muito, porque um dos casos que foram estudados no tema, o objetivo era compreender a bondade de Deus. Quando Ele me dá, quando Ele me retira, quando Ele me impede de ter, era um dos temas de estudo, né? Então, na hora que a gente estava trabalhando esse tema, no YouTube, não deu para surgir, para ter o som não saiu. Aí que estavam dinamizando, Delécio, Alessandra, né? O que eles fizeram? Eles foram narrando, foram falando. E para construir aquele vídeo, vocês sabem que é trabalho, né? Trabalho de boa vontade. E o vídeo foi acabado de fazer praticamente de madrugada. Mas
se faz por quê? Pela boa vontade, pela alegria de poder levar, aí no caso do encontro, a ideia de Deus para as pessoas que estavam. Mostrar alguma coisa que tenha a beleza do conteúdo, mas de uma forma agradável. Então, mas tem que ser feito com boa vontade, porque com má vontade não chega a nada. Cultivar dúvidas infundadas. Aí vamos lá. O médium que está trabalhando na mediunidade, ou ele veio através do estudo da doutrina, ou então ele está simultaneamente trabalhando na mediunidade e estudando a doutrina, porque às vezes tem casos em que a pessoa precisa, já de um compromisso mediúnico, a situação está para a pessoa começar a tarefa, e a direção espiritual da casa coloca a pessoa na tarefa, mas fala assim, olha, mas vai acompanhando com o estudo. É uma oportunidade, que o médium vai ter de ganhar tempo. Mas aí, muitas vezes, eles começam a ter uma série de dúvidas. Ele é médium. Eu digo que nós que somos médios, que temos esse contato com o plano espiritual, a gente não tem direito de ficar em dúvida quanto à imortalidade da vida e quanto ao plano espiritual, porque é isso que a gente tem essa base. Mas aí eu começo a criar isso para quê? Para desertar da tarefa ou fazer a tarefa de modo imperfeito. E aí, Martins Peralta fala, colherão de certo os efeitos da desídia ou da deserção. E continua ele falando, outros realizam incompleto o trabalho. Menosprezam os dons mediúnicos conferidos com vistas ao aperfeiçoamento. Valorizam argumentos e opiniões de pessoas que não podem compreender a grandeza da tarefa mediúnica. Revelam insegurança interior. Cultivam caprichos individuais. Dão importância excessiva ao problema das considerações públicas. Tais companheiros realizam parcialmente o quadro das obrigações. Então é assim, o compromisso é com Jesus. Esse compromisso com Jesus, ele é referendado pela Casa Espírita, que nos oferece toda a estrutura, a estrutura segura para que a gente seja um médium com Jesus, para que o trabalho seja feito com segurança, com qualidade, com equilíbrio, com conforto moral. Mas aí eu esqueço desse compromisso e eu coloco assim, começo a valorizar argumentos e opiniões de pessoas, e pessoas que não compreendem. Tem muita gente falando sobre mediunidade que nem sabe o que é na prática. Não tem o estudo, não tem a prática, não tem a convivência na casa espírita. Mas muitas vezes, por terem um nome ou terem uma influência muito forte na nossa vida, a gente acaba abraçando sua opinião. Muitas vezes até dentro da família. Que aí a família começa a falar que é fanatismo, será que é mesmo assim? E aí essa fala repercute mais na minha vida do que a realidade do trabalho com Cristo. Continua ele. Revelam insegurança interior. Bem, totalmente seguro a gente não é, porque a gente é imperfeito. Mas vamos ver como é que eu posso fortificar minha fé? Evangelho, capítulo 19. A fé transporta montanhas. Muito bom. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28, coletânea de preces espíritas, prece por si mesmo, prece pelos médiuns. Vamos começar a ter esse recurso, existe com facilidade em nossas mãos para nos trabalharmos, para trabalharmos a nossa insegurança, para trabalharmos a nossa fé em Deus, para nos aproximarmos de Jesus, dos amigos espirituais. Importância excessiva ao problema das considerações públicas. E se souberem que eu sou médium, que eu trabalho no espiritismo, vão me deixar de lado. Vão deixar de lado por coisa que as pessoas supõem. Mas o que as pessoas supõem é legítimo, é certo, é sério. E aí a gente vai vendo que a gente acaba realizando parcialmente o quadro das obrigações.
E continua Martins Peralva a nos ajudar. Entendemos que existam também os que abraçam as tarefas sem identificar-lhes a grandeza e a excelsitude. É por isso que em nossas casas espíritas há esse apoio, né, do estudo do Livro dos Espíritos, do Livro dos Médiuns, do Evangelho. Para quê? Para que a gente entenda, primeiro, o sentido da vida e para que a gente apreenda a importância da tarefa mediúnica. Porque não é uma coisinha à toa, uma coisinha esquisita, uma coisinha engraçada, não é isso. A tarefa mediúnica é algo grave na vida do espírito, né? É uma oportunidade, uma concessão séria na nossa vida. E aí, em função desse desconhecimento, o nosso Martins Peralva fala: deturpam a função mediúnica. Gente, mediunidade é instrumento de trabalho, não é instrumento de projeção pessoal. E aí, toda vez que eu troco essa ordem, eu acabo, né, deturpando a mediunidade, usando para uma finalidade que não é a finalidade real que ela nos foi dada por Deus, né? E aí coloca: deturpam a função mediúnica, abraçam práticas estranhas ao pensamento doutrinário, que a nossa mediunidade é com Jesus, mas segundo as orientações da doutrina espírita. Quando eu começo a colocar outras práticas, são estranhas às doutrinas. Aqui ele não está falando de uma forma pejorativa, não. Determinadas situações, a doutrina espírita não trabalha assim. E aí médiuns e espíritos vão aprendendo. Aqui na casa, a gente tem um dos espíritos, né? Esse espírito acompanha o Weber desde a época da Umbanda, o Birajara. E ele vem da selva, né? Um indígena, mas ele fala que ele está estudando, aprendendo muito. Aprendendo muito. Aprendendo muito o quê? A trabalhar e dentro da metodologia espírita, né? Dentro da metodologia espírita. E aí continua a falar aqui: atendem a objetivos inferiores, dissociando o serviço de intercâmbio do imperativo evangélico. Aí eu acho que como médium eu posso fazer adivinhação, eu posso ter privilégios, né? Porque não tem nada demais. Principalmente se eu estiver fora da casa espírita. Aí é que é um problema assim mais sério, né? Porque, na verdade, eu sou... Por isso que os amigos espirituais, ele fala aqui, ó, o comportamento de quem reencarna com obrigações definidas no setor mediúnico é objeto de preocupação dos amigos da vida espiritual. Por isso que eles ficam preocupados, porque a mediunidade é também um meio de divulgação da doutrina. A doutrina espírita, ela veio por via mediúnica. Não foram as mesas girantes, tudo falantes, tudo isso, a psicografia. Então a nossa doutrina veio assim. E ele continua a nos falar, Martins Peralva, na lição número 5 do livro Mediunidade e Evolução, intitulada Mediunidade Vitoriosa. E ele continua assim: poucos, em verdade, realizam a mediunidade vitoriosa com fidelidade a Jesus e Kardec, a todos servindo, indistintamente, dedicando-se séria e criteriosamente aos nobres fins da mediunidade. Então é isso. As pessoas vêm, a gente reencarnou médium espírita. Médium espírita tem fidelidade à doutrina espírita, que tem fidelidade a Jesus. Então, a gente tem muita seriedade, né? Muito critério. Muito cuidado, meus amigos, quando eu começo a selecionar pessoas, né? Porque nessa hora eu já começo a me afastar do objetivo primordial da mediunidade, né? Eu começo a deturpar, eu começo a fugir, eu começo vamos dizer, a mal utilizar a ferramenta que me foi dada. E ele continua: os talentos divinos são atribuídos ao homem para que sejam aproveitados na obra da redenção humana. Gente, o Espírito de Verdade falou para Kardec que a doutrina,
A missão dele está lá em Obras Póstumas, Minha Missão. A missão dele não consistia em escrever um livro, 2 livros, 20 livros, não. A missão da doutrina era regenerar a humanidade. Vamos prestar atenção nesses setores. Vamos prestar muita atenção nesse setor. Ah, mas a minha mediunidade, o centro que eu estou, é lá naquele cantão lá que ninguém conhece, ninguém vai, tem pouca gente. Não é isso não, gente. A mediunidade é intercâmbio com o mundo espiritual. Se o intercâmbio é com o mundo espiritual não tem fronteira, não tem bairro, não tem comunidade. O mundo espiritual é amplo. Então, o objetivo da mediunidade é servir com Jesus. E ele continua dizendo, né? Os talentos divinos são atribuídos ao homem para que sejam aproveitados na obra da redenção humana. Repetir. As casas espíritas bem orientadas são o templo, o refúgio em que os valores medianímicos podem ser adequadamente incentivados, de maneira que o intercâmbio se faça simples e evangelicamente, e o companheiro encarnado, portador do compromisso, não se faça inadimplente, acompanhando os bons espíritos e se revelando companheiros fiéis do Cristo. Então é isso, né? Nas nossas casas espíritas, o trabalho é feito de uma forma muito simples. É o trabalho do acolhimento fraterno, do atendimento fraterno, do passe, da água fluidificada, da prece em benefício àquele que está sofrendo, né? O trabalho de radiação, e as tarefas vão se somando, as tarefas vão acontecendo, né? De uma forma assim bem suave, bem simples. E aí, o companheiro portador da mediunidade, todos nós, gente, temos o conforto de exercê-la dentro da casa espírita. Isso é muito bom. E dentro da casa espírita, a gente tem toda a orientação para naquele momento que, como médiuns, estamos fora da casa espírita, trabalharmos com alegria, não é? Trabalharmos com segurança, termos uma referência de trabalho espiritual. Porque fora da casa espírita poderemos ser assediados, poderemos ser convocados a uma tarefa. E aí qual é o comportamento que eu tenho que ter? É o comportamento da mediunidade com Jesus, que na casa espírita eu exercito. E aí ele vai acabando esse tema belíssimo dizendo assim: as disposições do espírito humano voltados para o imediatismo renovar-se-ão ao impulso das tarefas mediúnicas bem conduzidas, com a consequente valorização dos bens divinos, convertendo o medianeiro em instrumento e representante da mediunidade vitoriosa. E a mediunidade vitoriosa não é aquela que aparece mais, não. É aquela que é bem conduzida, né? Que leva a renovação humana, que deixa que a gente saia da visão materialista, da visão imediatista, e a gente comece a olhar, como diz Leon Denis, para o alvo. Para o alvo. Qual é o alvo? É a perfeição, é o aprimoramento moral. E ele coloca aqui, entre aspas, os companheiros fiéis são recompensados com amor e justiça, seja onde for. Essa frase é de Alexandre, no livro Missionários da Luz. Então, vou acabar o programa com essa frase: os companheiros fiéis são compensados com amor e justiça, seja onde for. Queridos, que sejamos desses, né? Que sejamos esses companheiros fiéis a Jesus, fiéis a Kardec, fiéis a Deus, no exercício da nossa mediunidade, que honremos a mediunidade com Jesus. Muita paz. Deusa Nogueira explica a mediunidade no nosso dia a dia. Programa Conversando sobre Mediunidade.